Então, antes de nós começarmos a mesa redonda, eu gostaria de passar a palavra para o professor Dr. Paulo Kruff, para ele falar um pouquinho, abordar para a gente um pouquinho do livro, né? Do livro Logoterapia e Existência, a importância do sentido da vida. Bem, bom dia a todos. Quando nós criamos a Associação Brasileira de Logoterapia, uma das coisas que nós colocamos, o grupo que pensou na organização disso, de reunir pessoas, profissionais interessados na logoterapia, é que nós tínhamos que fazer alguma coisa para difundir mais a logoterapia, que é uma escola pequena em todo o mundo. Então, das várias coisas que a gente falou de serem feitas, uma delas é, vamos fazer os congressos que ocorrem a cada 2 anos em lugares diferentes do Brasil, de forma que vá difundindo cada vez mais. Uma segunda coisa importantíssima, essencial para a logoterapia, que ela seja incluída nos currículos e nas universidades. Porque se a logoterapia não estiver nas universidades, a gente vai assistir uma diminuição da logoterapia. Então, a gente tem feito esse trabalho e a gente tem recebido boas notícias. Eu recebi da Helga agora, há pouco, a notícia de que na universidade que ela trabalha, eles estão pensando em colocar um curso de psicologia e uma das linhas que vai ser colocada é a logoterapia. Então isso é importantíssimo. E há vários outros profissionais trabalhando dentro de universidade com logoterapia. Ainda é muito pequeno o número, mas há já programas, inclusive de mestrado e doutorado, que estão trabalhando com logoterapia. Então essa é a segunda coisa. A terceira coisa que nós dissemos, precisa haver investigações acadêmicas, né? Isso, mestrado e doutorado, mas não só isso, investigações que profissionais façam, terapeutas, né? E que divulguem o trabalho. Precisa ser conhecido e mostrado que tem um cunho científico, além do valor humano que tem a logoterapia. E a terceira coisa que nós colocamos que seria importantíssimo, nós temos muitas obras, inclusive do Frankl, né, mais de 30 livros e centenas de artigos escritos, e de diversos outros autores, livros muito bons escritos de logoterapia. Mas também nós começamos a dizer, nós brasileiros temos que começar a escrever sobre logoterapia. E nós podemos dizer que nesse pouco tempo da associação, nós já temos pelo menos 5 ou 6 livros lançados a partir daí. E o nosso objetivo é esse, que seja feito, e eu inclusive convido a vocês a pensarem o que eu posso escrever dentro do meu trabalho que eu estou fazendo, contar as experiências. E eu quero dizer que durante muito tempo, eu venho de um tempo muito antigo, eu comecei a fazer psicologia em 1970. Naquela época, os meus professores, ninguém escrevia nada. Ninguém investigava nada. Então nós tínhamos um modelo de a gente lê americanos e europeus. Né? E a gente não escreve nada. Então foi um trabalho muito grande que hoje, graças a Deus, em todos os cursos, os alunos já saem tendo que, no mínimo, ter que apresentar um trabalho num congresso, no mínimo ter que ter escrito algum artigo. Né? Então isso eu acho que nós já mudamos bastante. Mas nós, da logoterapia, temos que fazer isso. Então, eu estou trazendo o meu segundo livro, e aí eu digo que se aposentar é muito bom, porque quando a gente se aposenta, a gente tem tempo. Depois de me aposentar, eu consegui já publicar 2 livros, um pela editora aqui da Marina, uma temática mais específica dirigida a pessoas com deficiência, foi publicado aqui pela editora da Marina, e esse outro livro, Logoterapia e Existência,
a importância do sentido da vida, em que, antes de falar isso, foi bom alguém ter perguntado para a Helga da história de se ela tinha um livro publicado, ela tem artigos, né? E foi bom a colocação, e eu provoco a Helga a avançar nessa ideia de colocar essa experiência dela, inclusive a apresentação muito bacana que suscitou tanta conversa, coloque em livro. É importantíssimo que se publique artigos e livros para as pessoas ir conhecendo. E principalmente, não se preocupem tanto em, bem, eu não tenho nada para escrever. Espera aí, como que não tem? Tu não trabalha com logoterapia? Conta a tua experiência. Às vezes uma pequena experiência serve de estímulo para outra pessoa, né, para ela seguir e avançar. Então, eu estou fazendo uma parte do trabalho, depois de aposentado, que daí é muito bom, a gente tem tempo, que é o livro. Nesse meu livro, eu coloco, primeiro, uma pequena introdução sobre o Viktor Frankl e a questão do sentido da vida, que é, vamos dizer, a base da logoterapia. Depois eu tenho 2 artigos sobre psicoterapia, um que é um artigo, vamos dizer, mais teórico, pegando o Frankl um pouco do começo e a visão que foi evoluindo e como se faria psicoterapia a partir da logoterapia. Tá? Um outro que é um caso de uma criança que eu atendi que tinha sido assaltado por adolescentes sob a ameaça de uma faca, né, e que estava com muitas dificuldades. E também foi um caso que nem a Marina apresentou ali. Eu tive que usar o dobro de sessões que a Marina usou. A Marina não, a Helga, 2 sessões, com 4 sessões estava resolvido. Não é o comum em psicoterapia, mas ocorreu, né? Então é um caso bem prático, com instruções de como atuar. Depois eu tenho vários artigos que falam sobre o que o Frankl levanta, a tríade trágica, né? Que é sofrimento, culpa e morte. Fatos da existência. Não tem como nós escaparmos desse fato. E o Frankl trabalhou muito essas questões dos fatos existenciais e como a gente pode, inclusive, encontrar sentido nesses fatos. Eu lembro que, depois de já conhecer um pouquinho o Frankl, que eu não conhecia muito, quando eu estive em Buenos Aires, que nós não tínhamos muitos livros publicados de logoterapia no Brasil, eu estava hesitando em se comprava ou não comprava um livro do Frankl, eu não conhecia muito ele. E aí eu li ali O Sentido da Morte. Aí eu disse, não quero esse livro. Um livro que fala do sentido da morte deve ser um meio masoquista, não quero esse livro. Mas, felizmente, eu comprei o livro e entendi muito bem o que o Frankl colocava. O fato da existência do qual nós não podemos escapar, ele não nos deve paralisar. Muito mais, ele nos deve estimular frente à nossa finitude, que se eu tenho coisas importantes para fazer, é agora que eu começo, não amanhã, não depois, é hoje. Então eu tenho ali um artigo que é geral, falando sobre o sentido da vida e a tríade trágica, sofrimento, culpa e morte. Outro, eu trabalhei com pacientes crônicos e pacientes com câncer também, que é ser humano estar doente. Quer dizer, ser humano é o essencial. Estar doente é uma circunstância, mesmo que vai me acompanhar o resto da vida, mas é algo passageiro. O terceiro é sentido de vida e reações ao câncer. É um artigo da minha tese de doutorado, em que eu trabalhei com pacientes com câncer que estavam iniciando psicoterapia e utilizei instrumentos, diversos instrumentos de medida psicológica de bem-estar ou mal-estar, comparando com o sentido da vida e com outros conceitos, mas aqui está falando sobre o sentido da vida. Depois, considerações sobre o valor de atitude em logoterapia. O meu trabalho que eu fiz voluntário na Espanha, na Associação Espanhola contra o Câncer, em que a gente acompanhava pessoas que estavam, se dizia na época, hoje está se trocando a terminologia, mas na época se dizia pacientes terminais. Ou seja, a medicina, a enfermagem não tinha mais nada para fazer em termos de proporcionar algo mais para eles. Eles sabiam, em geral, e a gente sabia que em pouco tempo, às vezes 1 mês, a pessoa estaria morta. Então eu conto aqui o trabalho feito com essa pessoa que iria morrer daqui a pouco, e sabia disso, em fazer um futuro para ela que era, a cada dia, viver aquele dia. Depois, outra face da enfermidade da morte, também da minha tese de doutorado,
em que eu perguntei para os pacientes uma pergunta só, dentro de várias outras, mas nesse artigo eu falo da resposta que as pessoas me deram sobre, a partir do conhecimento da sua enfermidade, o câncer, o que é que mudou na sua vida? E claro, quase todos relataram coisas negativas. Mas, acompanhando o que a logoterapia, que eles não conheciam, diz, a pessoa pode encontrar sentido e, inclusive, crescer a partir de fatos graves, como um câncer, que às vezes levava à morte, né? Então, tem as respostas das pessoas dizendo, às vezes, eu agradeço ter tido câncer. Não que seja bom, mas eu me transformei numa pessoa muito melhor a partir disso e ter que refletir sobre isso, né? Depois, atendimento a familiares de pacientes com câncer. Quer dizer, é muito difícil trabalhar com pacientes com câncer e às vezes os familiares se veem muito mal ou sem apoio. Então eu faço um comentário sobre isso. E depois 2 artigos que eu coloquei como desenvolvimento pessoal e social e um último que é exatamente logoterapia e envelhecimento. Então, está à disposição e é isso. Muito obrigado. Então, nós daremos início à mesa redonda com o tema qualidade de vida. Como coordenador, o professor mestre Guilherme Falcão. E para falar sobre atividade física, da obrigação à diversão, convidamos o professor Dr. César Augusto Bueno Zanella, graduado em fisioterapia, mestrado em farmacologia e doutorado em neurologia. Atualmente é docente e desempenha cargos acadêmicos na instituição de ensino, para falar sobre nutrição, nutrição que alimenta. Convidamos a professora doutora Juliana Cristina Lemos de Souza Marquese, nutricionista, especialista em clínica e terapêutica nutricional, mestre em ciências, programa de clínica médica, investigação biomédica, doutoranda pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Tem experiência na área de nutrição, com ênfase em nutrição clínica e saúde pública e envelhecimento. Para falar sobre o cérebro, arte e envelhecimento, convidamos o professor Dr. Norberto Cairasco, graduado em biologia, mestrado e doutorado em fisiologia, pós-doutorado, professor associado por curso de livre docência e professor titular por concurso público, orientador nos programas PROEX e CAPS, fisiologia e neurologia, neurociências, coordenador da pós-graduação em fisiologia, foi eleito membro da Neurobiology Commission da International League Against Epilepsy, 2013 a 2016. E é membro do editorial board da revista Epilepsy and Behavior, tendo atuado como guest editor em 2 volumes especiais, em 2008 e 2014. E para falar sobre biblioterapia, uma experiência com idosos, convidamos o professor Dr. Paulo Kruff, psicoterapeuta, doutor em psicologia e mestre em educação. E dando sequência ao início, né, gostaríamos de chamar o professor César Augusto para a sua palestra. Dar um esclarecimento como vai funcionar. Quando eu ver ali 5 minutos, eu vou marcar aqui. Quando tiver 2 minutos, eu aviso ao palestrante: o senhor tem 2 minutos para terminar. E eu vou terminar. Quando terminar os 2 minutos. Então, primeiramente, bom dia a todos, a todas. Vou prometer que eu vou correr aqui para não exceder o tempo, mesmo porque eu não vou conseguir exceder o tempo, né? Então, eu preparei uma apresentação aqui de 20 a 30 minutos, então eu vou ter que dar uma corrida justamente para não correr o risco. Eu
queria primeiramente também agradecer à comissão organizadora do evento, obrigado pelo convite. Eu participei ano passado, fui convidado novamente esse ano, é um prazer estar aqui. E principalmente porque eu estou representando uma instituição que tem um dos ícones da logoterapia, que é o Padre Sérgio Pio. Então a responsabilidade é muito grande. Então eu agradeço o convite, em especial a doutora Marina. Tá? É um prazer sempre estar aqui com vocês. Meu objetivo aqui hoje é tentar mostrar para vocês que a atividade física ela é algo que pode ser prazeroso. A gente muitas vezes a gente acredita que a atividade física ela é um martírio, que ela é sacrificante, mas muitas vezes ela pode ser muito prazerosa. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui um pouquinho da nossa experiência dentro da instituição também, até para justificar isso que eu estou falando. Eu coloquei aqui algumas perguntas, e são algumas perguntas provocativas, né? Foi feito de propósito. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho em cima disso e depois a gente, durante a discussão, a gente tenta solucionar algumas questões. Então, a primeira pergunta que eu coloquei aqui é: o idoso, ele deve ser visto como uma pessoa desgastada pela idade, suscetível a doenças? O idoso, ele deve permanecer em constante repouso e segregado da sociedade? Ou o idoso, ele tem que ser uma pessoa dinâmica, que compartilha a sua experiência, interage com as diferentes idades e possui uma boa qualidade de vida decorrente de seus hábitos de vida saudáveis? Então, um pouquinho para a gente raciocinar, um pouquinho para a gente pensar em cima, né? Será que o idoso é esse que tem que ficar dentro de casa, esperando a morte? Ou ele tem que ser aquela pessoa ativa, que compartilha experiência, que convive com outras pessoas e que ajuda outras pessoas muitas vezes? Uma introdução rápida, vou tentar ser bem breve. A gente sabe que hoje o estilo de vida ele tem contribuído para sedentarismo. Tá? A vida das pessoas hoje é muito corrida e isso faz com que a gente se afaste de hábitos, né, de vida saudáveis. Então, a gente tem que estar muito atento a esse detalhe e a gente priorizar situações que realmente tragam para a gente, né, situações de bem-estar. E a atividade física é uma delas. Uma grande preocupação hoje é com o aumento de expectativa de vida. Não que a expectativa de vida gere preocupação, mas o que o aumento da expectativa de vida traz como consequência. E aí, o aumento da expectativa de vida associado a hábitos, né, de vida que não são saudáveis, eles acabam levando a quê? A situações de incapacidade e, como consequência dessa incapacidade, dependência. Uma das grandes preocupações nossa hoje, e eu estou falando como fisioterapeuta agora, é a situação dos idosos com relação à dependência. A gente tenta sempre fazer com que esses indivíduos eles sejam o menos possível independentes. Né? A questão do cuidador tem sido muito discutida, a gente trabalha muito isso dentro da instituição, tá? Mas a gente tem que tentar fazer com que esse idoso, né, consiga ser, tá, o maior tempo possível da sua vida independente. Então, essa é uma briga que a gente tem. E alguns dados que a gente tem aí demonstrados, né, pelo IBGE principalmente, a gente vai chegar em 2025 com uma expectativa de vida de 82 anos aproximadamente. E como que será que vai ser a qualidade de vida dessas pessoas, né, que conseguem chegar até idades mais avançadas? A Organização Pan-Americana de Saúde, ela coloca o envelhecimento como uma das mais importantes modificações na estrutura da população mundial. E isso é verdade em qualquer país do mundo, mas no Brasil e em outros países com condições socioeconômicas né, menos prevalecidas, o que a gente encontra? A gente encontra aí uma série de problemas que vêm associados a esse envelhecimento. E uma delas é condição de vida, condição de saúde. Grande crescimento da população de idosos leva a gente a quê? A ter indivíduos com maior número de doenças crônicas e incapacitantes. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil, em
50, ele era o 16º país em número de população idosa. Em 2025, provavelmente o Brasil vai ser o 6º país em número de população idosa, com aproximadamente 32 milhões de idosos. Tá? Então, é um dado que a gente precisa pensar. Tá? Então, a gente começa a ter que pensar como que a gente vai cuidar dos nossos idosos. Começa não, né? A gente está pensando e a gente tem que aumentar a nossa preocupação. O que a gente está fazendo pelos nossos idosos? Ou o que a gente está fazendo hoje pela população e pelo futuro idoso? Grande investimento tem que ser feito, principalmente nas questões relacionadas à prevenção. A gente hoje tem uma característica no sistema de saúde de trabalhar com a cura da doença. A gente tem que pensar, né, bem mais intensamente na prevenção de doenças. E aí, a questão de prevenção de doenças vai muito, né, de encontro à qualidade de vida, hábitos de vida saudáveis. E o meu objetivo aqui hoje é falar de um dos hábitos saudáveis que a gente pode adquirir, que é a atividade física. Eu vou trazer para vocês alguns vídeos, até para instigar um pouquinho, tá? O que a gente pode pensar para tornar a atividade física prazerosa. Tá? Se eu perguntar aqui quantos praticam atividade física e quantos sentem prazer em praticar atividade física, talvez poucos levantem a mão. Tá? Então a gente tem que começar a pensar em situações que realmente tragam prazer, né? Que proporcionem prazer na prática da atividade física. Então, esse vídeo aqui foi um vídeo de uma propaganda de uma empresa de água. Está sem som. Apagar a luz do auditório. Ficou melhor? Vocês são ótimos. Som? Tem possibilidade de som? Então esse vídeo aqui é um vídeo de uma empresa de água e ela queria incentivar a prática da atividade física. E aí uma prática de atividade física que proporciona prazer. Então os praticantes eles tinham que ficar correndo nesse disco para fazer o disco girar, e aí o disco girar, né, provocava uma projeção, e essa projeção tinha um DJ lá controlando a música, né? E ele termina a apresentação, vocês vão ver daqui a pouco, quando os praticantes eles conseguem ter um gasto de 2.000 calorias. Então ele vai ali e finaliza a apresentação. Tá? Então é um exemplo de como a gente pode fazer uma atividade física ser prazerosa. Tá? Esse é o nosso objetivo quando a gente trabalha não só com idoso, mas com qualquer indivíduo que pratique atividade física, não preocupado com alto rendimento, mas preocupado com qualidade de vida. Então esse é um dos nossos objetivos na prática da atividade física. Então a atividade física hoje é um excelente instrumento de promoção à saúde em qualquer faixa etária, em especial no idoso. Tá? A gente sabe que a atividade física ela induz várias alterações fisiológicas e psicológicas no indivíduo. E aí, pensando no idoso, quais são essas alterações principais que a atividade física pode causar? Melhora de circulação periférica, e aí a gente sabe que melhora de circulação periférica ajuda no combate à hipertensão arterial. Melhora de equilíbrio da marcha. Uma das nossas preocupações quando a gente trabalha com idoso é com o risco de queda. A gente sabe das consequências da queda, então o idoso caidor. Então um dos trabalhos que a gente faz, e eu até vou mostrar uma experiência que a gente tem dentro da instituição, é trabalhar a prevenção de quedas. E como a gente trabalha a prevenção de quedas? Melhorando o equilíbrio e, como consequência da melhora do equilíbrio, a gente tem melhora da qualidade da marcha também no idoso. Então a atividade física proporciona essas modificações. Menor dependência para a realização de atividades domésticas, que é outro fator fundamental
para manutenção da qualidade de vida. Então, que o indivíduo seja independente, principalmente nas suas atividades dentro de casa, que ele não precise depender de alguém que o ajude na realização dessas atividades. E por fim, né, a gente sabe que a atividade física, acho que todo mundo aqui, pelo menos alguma vez, já deve ter praticado atividade física na vida, melhora de autoestima, melhora de autoconfiança. Então, a atividade física traz esses benefícios para o indivíduo. E como que a gente acaba escolhendo uma atividade física? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, por que eu escolho correr? Por que eu escolho nadar? Então, tem 3 parâmetros aqui, fatores, que eles definem a escolha da atividade física. Primeiro, a preferência pessoal. Eu vou correr porque eu gosto de correr. Eu vou nadar porque eu gosto de nadar. A segunda é a aptidão para aquela atividade física. Não adianta nada eu querer jogar basquete se eu não tenho aptidão nenhuma para jogar basquete. Eu não tenho mesmo. Então é um esporte que eu não escolheria. E outro, o risco associado. Então, a atividade física, a gente tem que pensar no risco que ela traz. Toda atividade gera risco, mas será que esse risco é autossuficiente para me afastar dessa atividade? Então, são esses os 3 fatores que a gente pensa quando a gente vai escolher uma atividade física. E tem um detalhe aqui que é importante. Geralmente, a gente começa a praticar atividade física durante a adolescência, ou um pouco antes. E a gente continua praticando, ou deveria continuar praticando atividade física ao longo da vida. Só que a gente percebe que conforme a gente vai envelhecendo, vai diminuindo a quantidade de atividade física que a gente vai praticando. Talvez não por falta de interesse, mas por falta de tempo, ou às vezes até por falta de interesse, a gente vai perdendo interesse pela atividade física. Tá? Então esse é um dado importante que a gente tem que estar atento, para que a gente não permita, ou não se permita e não permita que as pessoas que a gente acompanha vão perdendo o interesse pela atividade física. Tá? Tem um outro vídeo aqui, é muito parecido com aquele outro vídeo que eu tinha passado anteriormente, mas é uma outra situação de criar uma situação de atividade física prazerosa. Então, eles colocaram numa praça pública várias bicicletas ergométricas e elas estavam de frente para um telão. Tá? Aí uma primeira participante começou a pedalar e começou a perceber que alguma coisa estava acontecendo enquanto ela pedalava. E aí começa, né? Então as pessoas começam a pedalar, né, e tem uma projeção na tela. E as mulheres cada vez mais, né, motivadas a continuar pedalando. Tá? E elas não param. E cada vez mais. Presta atenção em uma praticante. Ó, ela está olhando de lado para ver se ela consegue. Tá? Vocês perceberam que a gente pode fazer da atividade física algo prazeroso? Então a gente consegue fazer da atividade física algo prazeroso. Alguns fatores, então, pensando em como a atividade física pode proporcionar prazer, alguns fatores que motivam a atividade física. Tem alguns estudos que mostram que indicações de amigos são fatores motivacionais, melhora da saúde e busca por convívio social, que talvez seja um dos fatores importantes aqui quando a gente se refere ao idoso. Quando a gente trabalha com idoso, eles gostam particularmente de trabalhar em grupo, eles não gostam de trabalhar isolado. E esses grupos de idosos, a gente percebe que torna-se uma família. Eles fazem encontro fora do local onde a gente faz as atividades, onde a gente pratica as atividades, e cria-se realmente relacionamento social. Isso é muito importante porque eles compartilham problemas, e aí um começa a perceber que não é só ele que tem problema, o outro também tem, né? E quem não tem problema? Então, a gente começa a manter o idoso motivado quando a gente consegue trabalhar com esses grupos. Só que tem alguns trabalhos que mostram hoje que o principal motivo de adesão a um programa de atividade física é a preocupação com a saúde, seja por vontade própria ou seja por indicação médica. Então, a preocupação com a saúde talvez hoje seja o principal fator motivacional.
aquele que faz o idoso procurar atividade física. E aí o grande desafio está agora, né? O que a gente vai fazer para que esse idoso fique motivado ou se mantenha motivado na atividade que está sendo proposta? Então, tem aqui uma foto que ilustra uma das formas que a gente tem de manter as pessoas motivadas. São os encontros. Então, vamos fazer uma caminhada, vamos, né, reunir várias pessoas aqui e vamos todo mundo sair junto caminhando. Então, é uma forma de manter as pessoas motivadas. Olha esse vídeo que legal também. Vocês estão percebendo que ninguém sobe pela escada. Né? Todo mundo pela escada rolante. Aí o que eles fizeram? Vamos bolar uma estratégia aqui para tentar fazer as pessoas subirem pela escada. Quando a gente fala em atividade física não precisa ser necessariamente dentro de uma academia. Tá? Então eles colocaram um piano na escada, as teclas de um piano na escada, e as pessoas iriam começar a subir, então, mais ou preferencialmente pela escada com os teclados. Olha a diferença. No primeiro a gente percebeu que todo mundo subia pela escada rolante, ninguém subia pela escada. Aí começa a mudar. O comportamento muda. Ninguém mais sobe pela escada rolante. Era legal o som porque, né, tem o som do piano realmente, né? Então as pessoas vão subindo e elas vão pisando os degraus. Tá? Tem 2 minutos. Vocês perceberam a mudança, né? Então, é só para mostrar realmente como que a gente pode mudar o comportamento das pessoas quando a gente cria estratégias que gerem, né, situações de prazer. Olha lá, a escada rolante agora virou objeto de enfeite só. Rápido, vou finalizar minha apresentação. Eu só quero fazer um comentário sobre o trabalho que a gente tem feito. A gente está trabalhando dentro da universidade tanto com prevenção como com cura. Esse trabalho aqui foi um trabalho que a gente visou a prevenção de quedas no idoso. Então a gente trabalhou introduzindo videogame ao tratamento ou à prática da atividade. Então os idosos, eles jogavam videogame. No começo a gente ficou preocupado, será que vai ter adesão? Né? Será que uma senhora de 70 anos vai querer jogar videogame? Por incrível que pareça, adesão 100%, e alguns indivíduos que participaram do projeto compraram videogame para ter em casa, não foi indicação nossa. Mas a gente tem um exemplo, foi até uma senhora que foi colocada aqui no congresso passado, de 93 anos, que ela participou do projeto, ela comprou o videogame e hoje ela joga videogame com os netos em casa e continua participando do projeto. Tá? Então já pensou trazer o videogame como uma alternativa para a prática da atividade física? É extremamente motivacional. Esse é o grande diferencial. Tá? Então a gente tem alguns resultados aqui mostrando que realmente há melhora de equilíbrio, há melhora de postura, há melhora de marcha. Neste momento, o seu divino participa de um joguinho em que ele tem que jogar as bolinhas aqui nestes tambores de acordo com a cor através destas plataformas. Eu vou até atrapalhar agora o senhor um pouquinho, viu, seu divino? Para perguntar que tipo de benefício o senhor tem sentido depois que o senhor começou a fazer esse tratamento com videogame. Sem dúvida, os benefícios são indescritíveis, já que a gente passou, desde aquele momento que comecei a fazer isso, passei a superar meus movimentos com a mão direita, então, e faço outras coisas em casa, sempre procurando melhorar os meus movimentos. Seu divino tem 77 anos e foi vítima de um AVC depois de uma cirurgia. O videogame, por cerca de 20 minutos, ajuda a exercitar o corpo e a mente. O programa é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Os pacientes são encaminhados pelo SUS. Os jogos precisam ser supervisionados. Ali tinha algumas outras estratégias que a gente usa, mas eu vou passar, se alguém tiver depois interesse, eu estou à disposição, tá? Vou deixar meu e-mail no final. E aqui tem algumas imagens só para a gente pensar nisso que eu estou falando, né? Para a gente pensar naquelas perguntas que eu fiz inicialmente na apresentação. A gente consegue aí
criar situações de prazer na prática da atividade física. E praticar atividade física você não precisa estar obrigatoriamente dentro de uma academia. Você pode praticar atividade física dançando com o seu parceiro, você pode praticar atividade física caminhando pelos parques. Então, existem várias formas de praticar atividade física e com, né, prazer associado. Tá? Então, é só uma mensagem, queria deixar uma mensagem aqui, e eu estou à disposição, né, caso alguém tenha mais interesse no assunto, tem meu e-mail, totalmente à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tá? É realmente um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos ouvir agora Nutrição que Alimenta, professora mestra Juliana Cristina Lemos de Souza, Xixi, Faculdade de Medicina da USP aqui de Ribeirão Preto. Muito obrigado pelo convite, obrigado também por aceitar o convite, doutor César. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade, pela confiança também. Foi um prazer vir para cá e, inclusive, a gente descobriu, eu e a professora Marina, que talvez nós sejamos parentes. Então, depois a gente vai conversar para ver se realmente nós somos, né? Bom, eu vou falar para vocês sobre um tema muito polêmico, que é a alimentação do idoso. Hoje em dia as pessoas querem uma receitinha de bolo para descobrir se existe ou não a possibilidade da longevidade, né? Se tem um segredo na alimentação para a gente não envelhecer. Vamos ver se isso é verdade ou não, né? Bom, eu preparei um roteiro só para a gente saber o que vai ser abordado. Não se assustem, mas eu vou fazer uma breve introdução, só bem rápido, para vocês saberem quais são as alterações que acontecem no envelhecimento. Qual o objetivo do nutricionista, para vocês conhecerem o que a minha profissão pode trazer de benefício para o idoso. Como que deve ser a alimentação do idoso, quais as recomendações. As medidas associadas ao preparo das refeições para esses idosos, as medidas associadas ao consumo das refeições, e o Ministério da Saúde preconiza 10 passos para a alimentação saudável do idoso, e eu trouxe para a gente ver aqui rapidinho quais são eles. Bom, fisiologicamente, né, ocorrem alterações durante o envelhecimento, ou seja, de uma forma bem natural. Tanto as alterações do sistema músculo-esquelético, como qualquer outro tipo de alteração, né, no organismo do idoso, pode trazer uma diminuição de massa magra, tanto muscular como a parte óssea também. E, naturalmente, também, paralela a essa diminuição da massa magra, acontece uma substituição por gordura, um aumento do percentual de gordura corporal no idoso. E essas alterações, elas estão associadas com a diminuição do metabolismo, a alteração na ação da insulina, a alteração do apetite também. O idoso tende a comer menos, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Respiração, mobilidade. Tudo isso, como o doutor Zanella já abordou aqui, pode gerar doenças e dependência. E essa dependência para a alimentação não é boa, tá?
Bom, no envelhecimento também, naturalmente, podem ocorrer diminuições das sensações, como paladar, odor, visão, audição e tato. Esse início ele pode se dar a partir dos 60 anos, com a severidade, né, dessa diminuição dessas sensações pode ocorrer a partir dos 70 anos. Então, a alimentação desses idosos começa a ficar comprometida, porque a alimentação, para a gente, é um prazer. A gente precisa da alimentação para se nutrir, mas a gente procura o alimento, no alimento, um prazer. E esse prazer vem do paladar que a gente sente, né? O gosto que a gente sente da comida, o cheiro que a gente sente, se o alimento é bonito ou não. Então, um prato de comida, se ele está colorido, ele é atrativo, né? Visualmente atrativo, então ele é bem mais gostoso do que um prato monocromático, digamos, né? A audição também prejudica, porque se a pessoa idosa ela está com a audição prejudicada e com a dependência né, associada, dificilmente ela vai conseguir ouvir os familiares ou o próprio cuidador, e isso acaba comprometendo também até o preparo das refeições desse idoso, porque também durante o preparo das refeições, ele precisa da audição aguçada para poder ouvir se a panela está pegando fogo ou não, por exemplo, né? Então, é bem perigoso. O tato, então, nem se fala, né? Se o idoso tem dificuldade de manusear o alimento, a preparação vai ficar bem comprometida. E essa diminuição, né, do paladar, do olfato, da visão, da audição, da coordenação motora, elas afetam diretamente o apetite, diminuindo, já que ele fica com tudo isso comprometido. Consequentemente, ocorre a diminuição da ingestão alimentar e, consequentemente, a desnutrição e a deficiência de nutrientes. É onde a gente enxerga aquele idoso com aquela imagem de um velhinho triste, emagrecido, doente, suscetível a várias infecções, né? Aí entra o nutricionista, nesse caso, né? Qual que é o objetivo do profissional da nutrição para o idoso? Preservar as funções físicas, psíquicas e sociais, na tentativa de retardar a instalação da incapacidade e de atenuar os seus efeitos, com a alimentação. Tá? É sempre importante que o nutricionista trabalhe em conjunto com a equipe multidisciplinar para promover a melhora da qualidade de vida desses idosos. E como que deve ser a alimentação do idoso? Ela deve ser uma alimentação saborosa, sempre procurar trabalhar com o paladar dessas refeições, porque o idoso, como a gente já viu aqui, ele tem a diminuição do paladar, tem a diminuição do olfato. Então, tem que ser alimentos que forneçam todas essas qualidades, esses benefícios durante a sua ingestão. Um alimento também de fácil digestão, as refeições têm que ser de fácil digestão, porque naturalmente também o idoso vai tendo uma diminuição de ácido clorídrico, então a sua digestão acaba ficando prejudicada, e assim como outras enzimas da digestão que fica também comprometida. Então, oferecer alimentos às vezes que o idoso não está tolerando e ficar insistindo naquilo, não é aconselhável. Ele pode não aceitar, a gente pode entrar em desacordo com o idoso, o familiar pode ficar taxado, né, de chato, aí o idoso começa a não querer se alimentar por conta disso, ele já não está querendo, aí por causa da relação entre a comida e a pessoa que está insistindo para ele se alimentar daquele alimento, pode trazer
essa situação desconfortável. Como o idoso também tende a ter uma atrofia da mucosa gástrica, o ideal é uma diminuição do volume das refeições. Então, quanto menos volumosa for a refeição, melhor. E o ideal é que a gente ofereça pequenas refeições, né, várias vezes ao dia. A consistência tem que ser de acordo com a dentição. Então, a gente tem que se preocupar se o idoso usa prótese, se ele tem todos os dentes, se ele, mesmo tendo os dentes, se ele está conseguindo mastigar adequadamente, porque tem um caso agora recente, a minha avó, ela tem 88 anos, ela ficou internada e foi prescrito dieta branda para ela, né? Era uma dieta assim, de nível hospitalar, é uma dieta que, teoricamente, ela deveria ser toda cozida, de fácil mastigação, de fácil digestão, por causa do abrandamento pela cocção. Mas, infelizmente, quando chegou para ela no quarto do hospital, estava uma dieta praticamente normal, para uma pessoa que conseguia mastigar e digerir os alimentos normalmente. Então, ela estava com como ela já estava sem se alimentar adequadamente já fazia alguns dias, ela estava com dor na musculatura, né, do rosto, ela não conseguia mastigar, ela sentia dificuldade. Então, ela falava toda hora para mim, olha, eu não estou conseguindo comer, está difícil, é duro, né, a mastigação fica prejudicada. Então, a gente tem que observar isso, tem essa sensibilidade, né, saber ouvir o idoso. Porque muita gente pensa, é frescura, ele está com preguiça de mastigar. E não é bem assim, né, o idoso tem essa atrofia muscular e, dependendo de vários motivos, né, que a gente não sabe, pode ter até motivos psicológicos por trás disso, ele vai diminuindo a ingestão alimentar. Não só pela perda de apetite, mas também pela perda de vontade de preparar o alimento, de comer, né? Como o paladar desse idoso está comprometido, é bom a gente evitar o abuso de sal, porque a tendência é sempre usar o excesso de sal para melhorar o sabor dos alimentos, e oferecer condimentos variados para ele poder variar no sabor, né, desses alimentos, dessas preparações. Evitar o excesso de alimentos flatulentos. Para quem não sabe, são alimentos que provocam gases, né? Que são alimentos como feijão, o repolho, batata doce, ovo cozido, tá? Só que assim, a gente tem que observar a tolerância individual de cada um, tá? Não adianta a gente falar, olha, o senhor não vai comer feijão, senão o senhor vai ficar com dor de barriga, vai ficar com a barriga estufada. Não é bem assim. Se ele gosta de comer arroz e feijão todos os dias, não é para a gente proibir, tá? A nutrição trabalha muito com isso. Então, qual a pergunta? Existem restrições na alimentação do idoso? Depende, cada caso é um caso. Se o idoso for um idoso diabético, eu vou trabalhar com a dieta específica para uma pessoa diabética. Se ele for um idoso hipertenso, a mesma coisa. Se ele for hipertenso e diabético, eu vou recomendar uma dieta para hipertenso e diabético. Tá? Mas sempre procurando trabalhar com os gostos individuais, sem obrigar, sem fazer com que o idoso, como eu já disse anteriormente, não ajude, né, não participe dessa melhora. Bom, nós temos também que tomar algumas medidas associadas ao preparo das refeições para esses idosos, né? E tudo começa com a compra do alimento. Então, a gente tem que se preocupar com o alimento que a gente está levando para dentro de casa. Se ele traz nutrientes adequados, se ele foi realmente higienizado, onde ele estava armazenado, lá onde eu comprei, né, se o prazo de validade está dentro do ideal.
O armazenamento dos alimentos da casa do idoso também é muito importante. Se o idoso não estiver em condições mais de manter essa atenção, é importante que o familiar ou o cuidador observe isso, porque eu já vi muitos idosos que acabam consumindo alimentos fora do prazo de validade. Cuidados com a higiene pessoal do idoso também durante o manuseio de alimentos. Procedimentos de rotina, né, como a limpeza do ambiente, a limpeza dos próprios alimentos, a gente tem que também orientar, não só os idosos, mas os familiares, e os cuidados no preparo das refeições, não só na cocção ideal pro idoso, mas também nos cuidados na hora de manusear. Como eu falei, o idoso ele está com os sentidos comprometidos, então muitas vezes a panela de pressão pega fogo, ele esquece o leite fervendo, pega fogo no fogão. Eu já vi acontecer isso, tá? Então tem que ter muito cuidado, orientar a família e o paciente. Atenção aos rótulos dos alimentos é muito importante, tá? Porque nos rótulos que vêm as informações em relação aos alimentos, e a lista de ingredientes que a gente tem que mais prestar atenção para o idoso é em relação ao sódio, ao açúcar, a compostos como fenilalanina, que é um aminoácido que é um aminoácido para quem tem fenilcetonúria, deve ser restrito da dieta. E também, quantas calorias tem por porção? Né? O idoso está consumindo uma quantidade de calorias ideal naquela porção ou ele está fazendo um subconsumo? E se o alimento é diet ou light, será que isso vai trazer benefício? Bom, procurar orientar o idoso a fazer refeições em um local agradável, incentivar sempre a higienização das mãos antes das refeições, distribuir a alimentação diária em 5 ou 6 refeições também é importante, estimular o entrosamento social nos horários de refeições. Idosos institucionalizados, é muito importante que a gente oriente esse idoso a participar das refeições junto com outros idosos, para ficar mais atrativo, para ficar interessante, né, legal, para eles conversarem. Desestimular o uso de sal e açúcar à mesa, né, nunca deixar o sal à disposição do idoso, senão ele vai exagerar mesmo. Orientar a pessoa a comer devagar, mastigar bem os alimentos é muito importante. Cuidar bem da saúde bucal. Favorecer o prazer à mesa, né, estimular a busca e o consumo da água entre as refeições, porque o idoso tende a ficar desidratado por falta de ingestão de água. Estar atento à temperatura do consumo de alimentos, para não estar... oferecer um alimento muito quente para o idoso pode queimar a mucosa da boca dele, ele vai ficar depois sem se alimentar por conta disso. E procurar saborear refeições não só gostosas, mas também saudáveis. Aqui tem os 10 passos da alimentação saudável para o Ministério da Saúde. O primeiro passo que o Ministério recomenda é fazer pelo menos 3 refeições, 2 lanches saudáveis por dia também, não pular a refeição. O segundo, incluir diariamente 6 porções do grupo dos cereais, o arroz, o milho, o trigo, os pães e as massas. Comer diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras. Comer feijão e arroz, né, todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana, porque é um prato brasileiro, ele é regional, e os idosos, eles estão acostumados a esse consumo, então restringir isso não vai ser legal, nem do ponto de vista nutricional, nem psicológico. Tem 2 minutos. Já está acabando. Consumir diariamente 3 porções de leite e derivados, que são fontes de cálcio, proteína, né, as carnes também. Consumir no máximo 1 porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. Evitar refrigerantes e sucos industrializados, porque são ricos em açúcar. Bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces e outras guloseimas. Diminuir o consumo de sal, né? Beber pelo menos 2 litros de água e tornar a vida mais saudável. Como disse o Dr. Zanella, praticando pelo menos 30 minutos de atividade física. E evitar também a bebida alcoólica e o fumo. Lembrar, né, sempre dar atenção que o isolamento social
geralmente por conta da perda de um cônjuge, pode provocar uma diminuição na rede social desse idoso, consequentemente mudanças no estilo de vida, causando depressão e afetando diretamente a ingestão alimentar. E aí, a gente tem que aplicar todas as regras nesse caso? Se o idoso quiser comer uma maçã e ele tiver uma prótese e ele estiver deprimido, a gente não pode falar para ele, não, o senhor não vai comer a maçã, porque senão vai sair sua prótese na maçã. Se ele quer isso, deixa ele fazer isso, tá? O idoso, ele está limitado ao que ele está com vontade de fazer. É como aquela criança que está doente. Se a criança que está doente, ela não está com apetite, e o médico sempre fala para a gente, deixa ele comer o que ele tem vontade, porque ele precisa se nutrir. O idoso é a mesma coisa. Mesmo ele não estando doente, estando com vontade de comer sorvete e com brigadeiro, se ele não está comendo nada, o prazer que aquilo vai trazer para ele, vai ingerir muito açúcar? Vai. Mas e o prazer desse idoso? Aonde fica? Né? A nutrição, então, ela traz a importância dos nutrientes para o idoso, da melhora dessa alimentação, mas principalmente que tudo isso seja feito com prazer. E eu espero que eu tenha passado essa mensagem para vocês. Agradeço muito a atenção. Eu estou à disposição, né, para quem quiser entrar em contato. E muito obrigada por tudo. Muito obrigado, doutora Juliana. Só lembrando que você pode estar anotando as perguntas e seria bom levantar o braço quem já tem, aí as meninas vão recolhendo e no final serão respondidas. Agora, muito obrigado, nós vamos ler o currículo do Dr. Norberto Carrasco, graduado em Biologia, mestrado e doutorado em Fisiologia, pós-doutorado, professor associado ao concurso livre docência, professor titular, o concurso público, orientador nos programas PROES, CAPS, Fisiologia e Neurologia, Neurociência, coordenador de pós-graduação em Fisiologia, foi eleito membro do Neurobiological Commission, agora enrolou tudo, Internacional de Epilepsia, é membro do editorial da Revista de Epilepsia e Comportamento, tendo atuado como editor de 2 volumes especiais em 2008 e 2014. Para falar, então, está com a palavra o doutor Norberto. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia. Eu quase que falei para você, seu tempo acabou, podia ter cortado. Obrigado. Não precisava repetir isso por tudo. Gente, Marília, muito obrigado. Você é tremendamente rápido da minha apresentação. Gente, eu tenho 2 livros aqui que eu recomendaria vocês lerem um dia, em qualquer idade. Esse livro aqui eu ganhei, que é a minha comadre, a professora Raquel, aqui que mora no nosso bairro, Diário das Invenções, Leonardo da Vinci. É um livro para crianças, né? Modelos 3D, etc. Para crianças de todas as idades. E quando ela me deu esse livro, eu fiz, acho que 55 anos. Eu devo falar que fiquei mais encantado que muitas crianças de 5 ou 6 anos. Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês, independente da idade, não percam esse encantamento pela vida. 1. E número 2, eu tenho um livro que fala muito das minhas origens. Eu, de fato, nasci na Colômbia, sou brasileiro, talvez mais brasileiro que muitos brasileiros, e continuo sendo colombiano de origem. E aqui tem um livro que chama O Tempo Maia, El Tiempo Maia. É colombiano, quer dizer, o tempo mesoamericano. Porque do tempo que ele está falando aqui, o tempo que transcende, inclusive, o indivíduo, o tempo cósmico, o tempo da biosfera, o tempo dos humanos e dos animais que estão nessa biosfera, que convivem, coexistem conosco. Eu acho que as pessoas que não têm essa percepção de universo no qual estão inseridas, não têm percepção deles próprios.
E eu acho que a minha grande angústia hoje, inclusive fazendo ensino na Faculdade de Medicina, tentando ser eu mesmo, é exatamente essa. As pessoas não se percebem, muito menos vão perceber as outras. E perceber o idoso é tão complicado quanto perceber a criança. No meu tempo, a gente sobrevive enquanto adulto, jovem e tudo mais, mas acho que esses extremos da vida são os mais importantes. E a gente só percebe algumas coisas enquanto envelhece. Então, cada vez me sinto mais distante dos meus alunos, que são mais velhos que eles, sou mais velho que eles. Então, cada vez me sinto menos à vontade, embora internamente eu sinta, mas com eles, para dizer, façam assim um assado. Porque cada vez vejo eles mais distantes de mim. Eu não sei se pai, eu não tive filhos, mas se pai sente isso com os filhos. O pai que, de repente, vai levar a criança para a escola e paga mico. Ou seja, o pai é bom, mas não tão perto ao ponto de ser visto junto do filho em certas circunstâncias. Eu lembro que fiz pós-doc nos Estados Unidos, uma vez fui com um colega meu, excelente neurocientista, e foi levar, aliás, ele foi assistir um jogo de beisebol do filho. O filho não sabia, ele estava lá jogando, animado com sua trupe de 14, 15 anos, e o pai, meu amigo, falou, Norberto, aquele lá é meu filho, go, go, son, go. Ele começou a gritar em inglês, né? E daí a pouco o filho parou e falou, pai, o que você está fazendo aqui? Ou seja, atrapalhou, o pai estava vibrando, mas em outra onda, absolutamente outra sintonia. Eu acho que a vida é exatamente isso. Então eu não quero fazer uma lição de moral aqui, eu estou como humano, que é cientista e professor, tentar contar um pouco das suas experiências. Ciência e arte, para mim, foram sempre uma coisa só. E o homem, ele próprio, as separou. Eu acho que deveriam estar cada vez mais juntos. Filosofia, ciência, arte, humanidades. Eu devo confessar que eu não conhecia da obra do Viktor Frankl, até falar com a Marina, inclusive porque a gente começou a participar de atividades conjuntas, na Semana do Cérebro, que vou falar no final, que a gente organiza nacionalmente e internacionalmente, e fiquei absolutamente admirado com um monte de coisas das quais eu participo desde que me conheço como pessoa. Eu participo desses pensamentos, porque eu acho que, como eu disse no início, se a gente perder a alegria de viver, o resto não existe. Às vezes, falo para os meus alunos, eu não consigo entender como eu tenho mais energia do que vocês, que poderiam ser os meus netos, né? E aí a questão é por que a angústia contemporânea, sobretudo dos jovens, né? Imagina o envelhecimento deles. Então, obviamente que em Frankl, aqui tem uma das frases, mais uma deles, que eu vou celebrar ao longo dessa minha apresentação. Ela vai ser muito, informar muito de imagens e pouco texto. Certamente, a maioria de nós vai lembrar de Leonardo da Vinci como velho, não como jovem. Ou seja, essa imagem do Da Vinci nos celebra a essa interação de cientista e artística fenomenal que ele foi. Se puder apagar um pouquinho essa luz, eu agradeço, que tem muitas imagens pictóricas, eu preferia que ficasse mais interessante aqui no escuro dessa parte aqui da sala. Aqui a história do tempo Maia, então a questão da concepção cósmica do tempo e a concepção humana, convido vocês a lerem. E uma questão que vai permear a minha apresentação, a questão do... Se puder apagar a luz aqui, eu agradeço. Algum problema de comunicação aqui? Alguém sabe Libras? A luz aqui no auditório. O Olho do Artista é um livro muito interessante escrito por oftalmologistas, onde eles analisam escolas de pintura, desenho do mundo todo, e como oftalmologistas eles encontram que, por exemplo, o Monet no final da vida ficou com cataratas. Então a mudança de cores dele não é porque ele mudou agora a filosofia e a profundidade e a filosofia ou a escola X, não, ele ficou com catarata, então fica no cego mesmo. Então, de repente, a gente faz uma avaliação da arte através dos nós dos olhos. Se você envelhece, vai ficando cego. Artistas ficam cegos. Então, esse livro desmistifica um pouco essa história do crítico de arte que vai lá e interpreta obras, como foi feito alguma vez em Londres, feitas por macacos. Ninguém falou para os críticos que eram macacos, e eles falaram da profundidade do sentimento apresentado graças à profundidade do pensamento. Blá, blá, blá. E quando mostraram que era Mickey, Monkey e outros, então, claro que eu não duvido que esses animais também raciocinam. Obviamente que a imaginação, como fala em algum momento Einstein, embora hoje você olha na internet e você não sabe quem disse o quê, né? O próprio Einstein falou, metade da porcaria que todo mundo fala que eu disse, eu não disse. Então você pega o Einstein e coloca uma frase. Mas talvez essa possa ser interessante dele, a imaginação talvez seja o nosso limite. E aí um pequeno exercício para nós, antes de começar a falar sobre o assunto exato da minha aula. Alguém tem ideia de que área cerebral, que região cerebral, se a gente pensa em lobos frontal, occipital, temporal, você tem ideia? Alguém pode palpitar? Esse é o lobo frontal? Levante a mão quem acha que é o lobo frontal. Ninguém acha que é o frontal?
Não pode manter isso. Ninguém acha que é o lobo frontal? Ou parietal, occipital? Ninguém acha que é um lobo cerebral? Quem levantaria a mão achando que é o lobo frontal? Temporal? Parietal? Occipital? As dunas de Natal? Meu amigo veterinário Pedro, o que é aquilo? Gente, isso que eu chamo de analfabetismo veterinário. Ou seja, a gente acha o que quer, literalmente. Esse é o perigo da ciência. Quando você tem um modelo de pensamento e torce para aquilo dê certo. Isso vai permear o tempo inteiro a nossa vida, ou como artistas, o mundo que está ali fora talvez não seja real, é produto do nosso cérebro processando. E eu convido vocês então a viajarem comigo. Esse é um desenho que eu fiz em 98, que eu chamo de neuroimersão. Ele muda um de coisas incógnitas e a gente mergulhando nele. Um biólogo, sociobiólogo, Wilson, fala das artes de maneira interessante. O papel exclusivo das artes é a transmissão dos detalhes intrincados da experiência humana por meio da intensificação da resposta emocional e estética. É um biólogo falando de artes. E o Zec, que é um neurobiólogo, falando do que ele chama os fundamentos da arte, que são biológicos, segundo ele, e que levariam então ao entendimento de que a arte é uma forma de conhecimento. Hiperdiscutível, não tem problema, mas é o que eu quero mostrar aqui, que esse olhar do outro lado é muito importante para nós. Então ele fala, não, eu sou médico e por isso eu penso assim. Tá bom, mas se o senhor não é sociólogo, talvez não saiba explicar sociologicamente tal coisa. Se você é biólogo e não olha para os humanos, porque você acha que a biologia exclui os humanos, em geral você pensa assim, olha, a praga que está destruindo o mundo não são as baratas, nem as pulgas, etc., os carrapatos, são geralmente as espécies, as nossas variações étnicas humanas. Então, isso é hiperpolêmico, mas essa transição, essa visão de fora é muito interessante. E o homem sempre quis entender ele próprio, como que seu cérebro funciona. Aqui tem instrumentos justamente da época, os mochicas, aqui 5.000 anos antes de Cristo, trepanações tentando explorar como esse cérebro funciona, se há espíritos morando nesses cérebros, bom, vamos pôr eles para fora, trepana e sai. E aí, de repente, você se encontra, 30, 40 mil anos atrás, com maravilhosas expressões de arte humana, né, aqui Altamira, pode ser Lascaux, Chauvet, enfim, as grandes cavernas onde a expressão humana existe. Que tipo de cérebro existia naqueles indivíduos? Que cérebro era o que produzia aquela maravilha que foi chamada arte depois, porque talvez na época não se sabia, se definia como arte. E veja que com o andar dos séculos, obviamente o homem tenta entender esse cérebro, faz dissecções proibidas ou não, e o artista entra como um artífice importante dessa história. O médico passa a usar isso nas suas obras, textos de anatomia, mas o artista que participa da elaboração das obras. Vesalius é um famoso, era um médico, mas o ateliê de Tiziano foi basicamente quem fez as figuras e outros artistas plásticos. Pode manter apagada a luz, que eu não me incomodo. E fica melhor para as imagens, por favor. Aqui, por exemplo, os ventrículos cerebrais, como o Da Vinci os viu ao fazer experimentos preenchendo cérebros de cadáveres de animais com cera derretida. Até então eram cérebros e ventrículos imaginários. Ninguém conhecia como eram, mas ninguém se atreveu a fazer o experimento. E aqui, obviamente, Vesalius os retratou com dissecções de cadáveres. E certamente isso permeou essas etapas, 1500, estamos falando do século XVI, trepanações de novo, e de repente o indivíduo curava do mal causado pelos espíritos. De fato, estava com a pressão intracraniana aumentada, abre e libera a pressão e some os espíritos, ou seja, as convulsões, eventualmente, as alterações associadas com isso. E mais recentemente, certamente, essa interação começa a aparecer novamente, arte e cérebro. E veja aqui, de repente, semelhanças aparecem. Aqui Lascaux, 20, 30 milhões atrás, e aqui embaixo Nádia, uma autista muito famosa, com 3 anos e 5 meses, fazendo obras pictóricas de excelência, digamos, do ponto de vista técnico. O que teria esse cérebro dessa menina, que cresceu e depois virou uma adulta, mas com deficiências psicomotoras, deficiências de contato social, mas com uma magnífica expressão artística. Qual que o cérebro daqueles indivíduos que 30 mil anos atrás, a gente mal conhece, talvez tinham a capacidade de expressar com símbolos aquilo que apreendiam do seu entorno imediato. Esse é um cachorro de criança, típico. Se não é Nádia, nem é um desenho das cavernas. Esse é o menino, por sinal, da Vila Virgínia. Minha esposa ensinava na Vila Virgínia anos atrás. E o Anderson eu conheci porque ele fez esse cachorro para mim. Um dia eu fui lá fazer arte com eles, gostei desse cachorro de olhos azuis, falei, faz para o tio. Ficou espetacular. Esse é um cachorro típico de criança.
E esse é o macaco de uma criança chinesa de 5 anos superdotada. Quer dizer, nem o da criança de 7 anos da Vila Virgínia, nem esse do superdotado, nem o da artista, a gente consegue explicar de onde vem a magnificência dessas expressões no seu tempo específico. E claro que o homem tentou se retratar a si próprio ao longo dessas gerações todas. Aqui Blake retratando Newton como um indivíduo musculoso, bonito, formoso, enfim. E depois com o impressionismo, o expressionismo, obviamente aparecem nas formas muito mais suaves, digamos, mas belas, certamente, não tão pictóricas, tipo retratos da natureza, como por exemplo na Renascença. E claro que tudo isso junto com a evolução das técnicas, a plastinação, a anatomia, etc., muito mais contemporânea, velha do ponto de vista da técnica, mas o uso contemporâneo, mostrando a anatomia aqui praticamente perfeita. E a computação auxiliou nisso, e obviamente que a conjunção de computação e história anterior é fundamental para que a gente consiga melhor entender ressonância magnética de altíssima resolução, e o desenho típico daquele pintor da Renascença, mostrando que a curiosidade do artista é necessária para que a ciência possa também progredir. Isso, obviamente, é produto dessa junção. Obviamente que nesse campo apareceriam, então, interpretações que são pictóricas, na ausência de tecnologia que explicasse, ou de ciência que explicasse. Aqui é o famoso quadro da ressurreição, onde uma criança tendo crises epiléticas é curada por um milagre. Não tínhamos uma explicação diferente, não tínhamos um GABA inibindo o cérebro, nem um glutamato excitando, nem um circuito hiperexcitável visto no eletroencefalograma. Deus curando, então a cura pelo milagre. E obviamente que você pode ter em 1700 e pouco, no México, aqui um relato de monjas epiléticas, onde se faz um relato médico-moral. Médico porque se elas tivessem crise de fato, o médico as tratava com medicamento. Moral porque eventualmente elas podiam ter sido possuídas por um demônio. Então, se elas não eram tratadas pelo médico, elas podiam ser exorcizadas pelo pároco, sei lá, pelo... Nessa mesma época, um pouquinho depois, você vê a Charcot aqui, falando de histeria, ou pseudocrises contemporâneas, distinguindo ela de epilepsia. E epilepsia, que tem ainda esse matiz de doença sagrada, que em 2000 e alguma coisa, uma comunidade Hmong, que migrou para a Califórnia, da Indonésia, nessa comunidade, ter epilepsia é ser abençoado. E esse relato que de uma jornalista mostra justamente a colisão do médico convencional ocidental, que quer tirar, segundo essa família, o melhor que essa criança tem, que é a epilepsia. Obviamente o contraste entre as culturas. Quanto disso o nosso médico pergunta para o paciente, das suas crenças religiosas, das suas visões culturais, etc., que certamente, podendo ou não ser distorcidas, têm que ser conhecidas. Aqui, obviamente, a própria percepção da criança com a epilepsia. É tudo isso para mostrar que essa abordagem científica mudou ao longo dos tempos, no caso da epilepsia, que é uma área que nos interessa, mas certamente com as idades vai mudando de maneira drástica. O nosso laboratório é um laboratório que tenta conjugar de maneira interessante ciência e arte, aqui todos nós com pinta de artistas, um primeiro evento que fizemos em 2003, chamado Neuroarte, muitos dos meus alunos, né? E aqui fazendo uma oficina chamada Da Vinci, aqui com o próprio laboratório, em escolas aqui de ensino primário em Ribeirão Preto, e depois aqui na praça, recentemente, onde a gente começou, dentro dessa Semana do Cérebro, fazer atividades lúdicas, artísticas, associadas com o cérebro. Você vê que pessoas de várias idades aparecem ali, essas pessoas que estão aqui embaixo, são pessoas de rua, que sentou aí para desenhar conosco, e crianças e famílias qualquer. E aqui uma criança aqui contemplando aí, se maravilhando talvez, se surpreendendo com esse cérebro de verdade. Um jovem chegou a nos perguntar um dia, falou, professor, e aí você matou o cara para o cérebro ficar aí nesse pote e tal? E, bom, não foi exatamente isso, né? Enfim, mas eu estava comentando isso com o Pedro, a história da universidade para a sociedade. E nesse contexto a gente então faz essa tipo de atividade. Aqui um artista plástico de rua, expressando, segundo ele, que seria uma crise epilética. Virou depois capa de revista. Aí, então, também interações com a Espanha, paisagens neuronais, eventos que nós fizemos, mas vejam que o começo é na criança, a criança que vai aos poucos acumulando essas experiências, e obviamente que então o conhecimento que ele adquire sobre o que é o cérebro ou não é o cérebro, sobre os medos correlacionados com possessão demoníaca, bênção, etc. e tal, certamente eles são imprintados, me permita o neologismo, o anglicismo, associado com essa visão. E ao longo da idade, da vida, a família, a escola, etc., ela vai mudando ou não, e se pondo à disposição ou não da sociedade para ela também participar de eventuais mudanças. Isso é uma visão muito mais contemporânea das nossas artísticas.
Nós temos realizado vários eventos nessa linha, Semana do Cérebro Nacional, 2013, 2014. Mas veja, o grande crítico, questionamento, filtro, somos nós mesmos. Quando a gente estuda o cérebro, seja pela ciência ou seja pela arte, nós somos o filtro, nós somos o fator crítico. Porque eu estudo o meu cérebro usando o meu cérebro. Se eu tenho uma visão estreita de vida, de universo, de pessoas, do outro, eu vou ter uma visão muito precária, muito particular. Se eu tenho uma visão aberta, estou passível de ser permeado pela opinião dos outros. 30 segundos. O quê? 30 segundos. 30 segundos, rapidamente, professor Norberto. Medicina e criatividade. Isso tem permeado toda a literatura. Eu vou pular rapidamente, porque eu queria mostrar 3 ou 4 imagens aqui. Quase ninguém lembra de jovens, Einstein jovens, Hawkins jovens, Dalai Lama. Ou seja, eu digo sempre que é bom ser lembrado por ser velho, não pela artrose, mas pela sabedoria. Ou seja, junto com o envelhecimento vem também sabedoria. E aqui essas idades apresentadas pelos grandes artistas plásticos, Klimt, Dalí, Picasso e outros. E um evento que é fenomenal, que é do MoMA, do Museu de Arte Moderna em Nova York, onde presos de Alzheimer, pacientes com Alzheimer são expostos à obra de arte, e que são depoimentos muito preciosos. Assim como eu passo pelas galerias, eu encontro um sentimento de gozo, né, de alegria, e por isso eu amo o ambiente do museu. São pessoas que estavam literalmente abandonando os seus lugares. Isso pode ser feito em Ribeirão, no MASP, pode ser feito no MASP, já se faz no MASP em São Paulo, e você vê essas pessoas expressando-se elas próprias, né, através dessas manifestações. Ou seja, trazer elas de novo à vida quando elas se encantam com aquilo que sempre as encantou. E que simplesmente foram encantonadas em algum momento. Esse livro, que também não vou comentar, I Remember Better When I Paint, é muito famoso, tem um vídeo documentário sobre isso. Quando as palavras perderam o seu sentido, né? E obviamente aqui o nosso, digamos, homenageado, por assim falar, com a logoterapia, ou quem nos homenageia. A expressão das emoções, que tem toda a explicação biológica, psicobiológica, você pode reproduzir no laboratório com jovens, e eu fiz isso aqui, talvez fecho com isso, ó, na praça. O senhor Zé, eu falei, faça a sua melhor expressão de felicidade. O senhor Zé nunca tinha visto, 92 anos. Sua melhor cara de nojo, sua melhor cara de tristeza, sua melhor cara de raiva, sua melhor cara de qualquer coisa. Bom, procura aqui explicações moleculares, celulares, ressonância, estão ali na biologia. Mas elas podem ser evocadas, inclusive, nesses atos solidários. Nós lemos os códigos dos outros. Se a gente não enxerga o outro, não vai enxergar a criança, não vai enxergar o idoso, a gente não vai conseguir se enxergar no futuro. Que talvez seja essa história. E nessa história de passado e futuro, sabemos pela história dos nossos mestres, aqui a Escola de Atenas, famosa de Rafael, os meus alunos, certamente o futuro, e ali eu enxergo esse quadro de uma ex-aluna minha, chama Memórias. É uma pessoa idosa tricotando o cérebro através do qual nós fazemos as memórias, o hipocampo embaixo e o córtex cerebral. Eu agradeço aos meus alunos que ao longo desses anos permitiram que eu pensasse além da caixa, que saísse da caixa, e que incorporaram ao laboratório nosso, à nossa escola, arte além da ciência. Porque antes de professores e cientistas somos humanos. Muito obrigado, era isso que eu queria falar. Luz. Muito obrigado, doutor Norberto. Para falar sobre biblioterapia, uma experiência com idosos, convidamos o professor doutor Paulo Cross, psicólogo, psicoterapeuta, doutor em psicologia e mestre em educação na área de aconselhamento e serviço psicológico, especialista em terapia de casal e família, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curso de especialização em terapia de casal e família. É isso aí. A setinha eu não vi. Ex-presidente da ABLAI, primeiro presidente da ABLAI no Brasil, autor de 2 livros sobre logoterapia e artigos publicados na Espanha, México e Brasil. E não estranhe, o Dr. Paulo pediu, com 10 minutos eu advertisse ele, com 5 minutos eu advertisse ele, com 2 minutos eu advertisse ele, só para ele se organizar. Eu não quero ser surpreendido com ele me dizendo, como ele fez com o professor Norberto, 30 segundos. Eu acho que uma das vantagens... Deixa eu interromper.
primeiro, novamente, meu agradecimento para a Marina por esse convite, pela possibilidade de estar aqui, a toda a equipe dela, o Instituto, a Helga como presidente. Eu já vim várias vezes a Ribeirão Preto e é uma enorme satisfação, e cumprimentar os colegas de mesa. Voltando à frase que eu estava iniciando, é sempre uma vantagem a gente vir nos congressos. Se a gente tem a felicidade de ensinar alguma coisa, a gente aprende muita coisa também ouvindo as pessoas. Eu, enquanto estava escutando aqui as várias pessoas que estavam fazendo apresentações, eu estava pensando no congresso que vai ter em Porto Alegre, de logoterapia, e eu já estava pensando naquelas colocações que o professor Zanella fez. Depois eu quero conversar com ele sobre Zanella. E aquelas atividades físicas. Eu fiquei pensando, deixa eu falar com a Faculdade de Educação Física da URGS, se ela não bola algumas coisas. Claro que ela não vai conseguir fazer aquelas coisas fabulosas, mas quem sabe algumas atividades físicas que tivesse alguma coisa interessante. Depois, ouvindo aqui a professora Juliana, né? Juliana, de nutrição, fiquei pensando, vou falar com a Faculdade de Nutrição, quem sabe eles bolam os lanches saudáveis e ao mesmo tempo os gostosos, né? E ouvindo o professor Norberto, eu quero convidá-lo para ir ao congresso em Porto Alegre, porque ele vai encontrar vários dos seus colegas da Colômbia. Eu estive agora em agosto no congresso de logoterapia de lá e vários vão estar apresentando trabalhos em Porto Alegre da Colômbia. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero avisar é o que eu já disse, mas chamar bastante atenção sobre esse congresso, de 6 a 9 de novembro em Porto Alegre, né? Dia 6 tem 11 minicursos, de manhã e de tarde, sobre logoterapia em diversas áreas, de pessoas do Brasil, inclusive o professor Falcão, a Marina também está se dispondo a apresentar um trabalho, e várias outras pessoas em diversas áreas, né? E de 7 a 9 nós temos o 7º Congresso Brasileiro de Logoterapia e Análise Existencial e o 4º Encontro Latino-Americano Humanístico Existencial de Logoterapia. Está sendo feito, até por sugestão do professor Falcão, quando nós decidimos há 2 anos atrás que seria feito em Porto Alegre, ele lembrou que neste ano estamos comemorando os 30 anos da primeira vinda do Viktor Frankl ao Brasil, que foi exatamente em Porto Alegre. Por isso se decidiu fazer esses eventos em Porto Alegre. Então todos vocês estão convidados, ali está o site, www.ablai.org.br. Venham para começar a conhecer mais do que está sendo feito sobre logoterapia no Brasil, envelhecimento também, mas outras áreas como psicoterapia, saúde, educação, trabalho, enfim, diversas áreas, no Brasil e na América Latina. Então, um convite para vocês comparecerem. Uma primeira pergunta que eu faço é: o que é ser uma pessoa idosa ou velha? Eu faço questão de usar a pessoa velha, como nós já foi várias vezes colocadas, né? Nós passamos por essas fases de chamar da terceira idade, da melhor idade, não sei o que, e hoje está começando a se recuperar. Por que nós temos que não usar velho, assim como se usa jovem? E parar de considerar que dizer para uma pessoa, tu é velha, é um insulto. Eu tinha um professor que eu acho que quando eu estudei psicologia, ele tinha menos idade do que eu. Mas eu olhava para ele e eu achava ele muito velho. E uma vez ele falando sobre ciclo vital e as várias idades que a gente vai passando, ele disse: eu não sou velho. Eu sou uma pessoa que tem muita juventude acumulada. E eu achei uma definição de velhice fabulosa, né? Ter muita juventude acumulada. Então, a partir dessa pergunta, eu vou apresentar uma coisa que as pessoas mais velhas vão entender, outras talvez vão ficar os mais jovens vão ficar se perguntando o que é isso. Tem um cartunista gaúcho que é muito divertido e ele responde isso sobre o que é um fóssil ou quem é muito antigo. E aqui está.
Você é um fóssil vivo se estudou datilografia, que ontem foi mencionado, né? A tal da impressora wireless. Se você teve um Bamba, aquele tipo de tênis que era diferente na época, todo mundo queria ter um Bamba. E se você teve algum dia um 3 em 1, que era um aparelho que podia ligar no rádio, escutar rádio, tocar fita e escutar discos, aqueles velhos, né? Então, se alguém já fez esse tipo de coisa, é um fóssil vivo. Eu sou. Outra, do Hadith, né, o Yacht. Você é antigo se já cobiçou um Cinca Chambord. Eu tive um Cinca Chambord. Ou uma Monarque Tigrão. O que eu vou apresentar nesse trabalho? Uma técnica construída para sessões em grupo. E eu faço questão de dizer que é uma coisa muito simples. E antes eu estava falando de, às vezes, as pessoas, e eu fui ensinado a isso, a gente só devia escrever quando tinha fábulas maravilhosas, grandes revoluções para mostrar. E eu aprendi que não. A gente aprende de todo mundo, às vezes de uma frase, e às vezes de algo que a pessoa fez. Eu considero que isso é uma coisa pequena, mas que foi extremamente produtiva dentro de uma situação que nós estávamos vivenciando. Então, uma técnica construída para sessões em grupo. Os resultados de sua utilização em um grupo de viúvas e viúvas que haviam perdido seus cônjuges devido ao câncer. Vocês imaginem pessoas idosas, né, tiveram um processo em que o seu cônjuge acaba falecendo devido ao câncer. Quer dizer, já é algo, vamos dizer, traumático passar por tudo aquilo, sessões de quimioterapia, tentativa, cirurgia, radioterapia, e no fim ter que aceitar essa grande realidade que nós temos que aceitar, que é a nossa finitude. E as pessoas, às vezes, tinham vivido com o sentido da vida dirigido a essa pessoa que eles perderam. E foi mencionado, os homens realmente são aqueles que sofrem mais. Tá? Além de, às vezes, os homens só trabalharem, depois que se aposentam, não sabem o que fazer, ficam dentro de casa, querem ajudar, às vezes as mulheres expulsam eles porque atrapalham nas tarefas domésticas. Os homens não se dão muito mal, porque tem que aprender a ligar a máquina de lavar roupa, e é uma bagunça total, e enche de sabão, e etc. Né? Então eles sofrem muito mais. E às vezes perdem aquele sentido que eles tinham. A Helga falou no sentido piramidal. Às vezes, conviver com essa pessoa, amar essa pessoa, ter a companhia dela, era o único sentido dessas pessoas. Às vezes não tiveram nem filhos, né? E essa pessoa morre. Então se vem com a questão, bem, qual é o sentido da vida se eu não tenho mais nada de interessante? Principalmente pessoas que não têm muitas habilidades sociais, talvez não tenham amigos, ou já morreram os amigos, ou pessoas que não têm um hobby, não têm nada e de repente estão sozinhos. Aí vem o questionamento, qual é o sentido da vida? O professor Norberto apresentou no início, tinha uma frase muito interessante ali, que ele não traduziu, mas estava escrito em inglês, né, que dizia: entre o estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço vem a nossa resposta, é a possibilidade de, na resposta, exercermos a nossa liberdade e termos o crescimento. Esse é um dos primeiros pilares da logoterapia, que nós temos uma vontade e ela é livre. Então, tudo que ocorre na vida nós podemos aprender, usando a nossa liberdade. O segundo pilar da logoterapia, o Frankl fala de que o ser humano é motivado mais do que por outras coisas, não que não seja motivado também por sexo, por poder, por prazer e etc., é motivado por uma vontade de realizar coisas significativas, tarefas significativas, ter encontros significativos. Aliás, esse banner que está aqui coloca bem isso, essa necessidade do ser humano, e diz: a sociedade atual gratifica e satisfaz virtualmente qualquer necessidade, com exceção de uma só, da necessidade do sentido de vida.
que para o Frankl é a necessidade mais básica que nós temos. E no fim, o terceiro pilar é, bem, se nós temos essa necessidade, tem um sentido na vida? E ele fala de 3 possibilidades. Então, o nosso trabalho com aquelas pessoas que às vezes perderam o seu sentido, estavam em dúvida, era trabalhar a questão do sentido. Por que a gente construiu essa técnica? Nós tínhamos um grupo, isso é um trabalho que eu fiz enquanto eu estava fazendo meu doutorado, e eu trabalhava com pacientes com câncer. Esse era um trabalho voluntário na Associação Espanhola contra o Câncer. E nós trabalhávamos exatamente com viúvos e viúvas, né? E a nossa motivação era ajudar os membros do grupo a superar a preocupação com as festas de final de ano sem os cônjuges. Eles estavam passando a primeira festa de Natal e Ano Novo sem os cônjuges, e na Espanha é muito comum, eles param, dentro do possível, a maior parte de atividades para que as pessoas vão para seus pueblos, os povoados, e se reúnem com as famílias. E essas pessoas estavam sozinhas agora, tinham o grupo que elas achavam muito importante, mas iam ficar mais de 2 semanas sem ninguém. E eles diziam, o que nós vamos fazer sem o grupo, que era muito importante para eles. Então, era o objetivo nosso proporcionar o apoio do grupo, apesar da interrupção das suas sessões. E aproveitar a ideia do Frankl de que a literatura pode atuar como uma biblioterapia. Os participantes do grupo eram 5 mulheres e 3 homens. Os homens eram mais complicados. A idade média era em torno de 65, tinha uma pessoa bem mais velha. E eram ex-participantes de um grupo de luto. Membros de o que nós chamamos grupos de desenvolvimento pessoal, porque eles tinham um determinado número de sessões, tinha terminado isso e eles não queriam parar. Então nós dissemos, bom, então nós não vamos mais trabalhar o luto, passa a ser um grupo de desenvolvimento pessoal. Os objetivos da técnica, que as pessoas pudessem refletir sobre a experiência vivida de perda e de solidão que eles estavam vendo. E trabalhar a possibilidade que o Frankl levanta de, inclusive, encontrar sentido nisso. Nós trabalhamos nos grupos de luto e as pessoas diziam, mas que sentido pode ter na morte? Né? E à medida que foi andando o grupo, teve situações interessantes. Eu vou só colocar um exemplo extremo. Uma pessoa que havia casado com um senhor, que tinha, quando casou com ela, uns 15 a 20 anos mais do que ela. Ele foi buscá-la num orfanato. Essa pessoa sempre viveu num orfanato sem família. Ele foi buscá-la, casou com essa pessoa. Ela disse que foi feliz com ele, foi bom, mas que ele era as 2 coisas. Era marido dela, mas era pai dela. Ele fazia absolutamente tudo para essa pessoa. Até comprar as roupas íntimas dela, era ele que comprava, questões de banco, questão de organizar as compras, tudo ele fazia. Então, quando ele morreu, o mundo dessa pessoa desmoronou completamente. E ela depois fez relatos do tipo, não que eu esteja, obviamente, satisfeito, eu sinto muito que meu marido tenha morrido, mas eu descobri um mundo que eu nunca tinha visto. Entrar no banco e saber fazer ou retirar dinheiro que ela nunca tinha feito na vida. Então, ir ao supermercado fazer compra, encontrar com as pessoas. Oi? 5 minutos. E cadê os 10? Já foi. Incrível. Vamos mais ligeiro. Mas, enfim, ela descobriu isso. Tinha uma outra pessoa que disse, muito ligada com o pai dela que faleceu, ela não era casada, não tinha filhos, não tinha nada. Ela falou, à medida que foi andando, descobrindo coisas, eu não sou mais a menina do meu pai, apesar de gostar muito. Vou ter que correr um bocado. Reforçar a atitude de busca. Se perder o seu sentido, temos que buscar quais são os sentidos da vida. Estimular a autotranscendência, uma característica que o Frankl diz que é básica no ser humano e que nós temos que desenvolver. O sentido não está em nós, está no mundo, está fora de nós. Então, desenvolver isso. A Helga apresentou, naquele caso da freira, esse desenvolvimento da autotranscendência. Explicitar mudanças positivas que haviam ocorrido, tanto em si como nos outros. Ou seja, às vezes as pessoas não percebiam que elas estavam mudando. Então, poder isso aparecer. O que nós fizemos, como nós não ia termos sessões? Por correio, nós enviamos aos participantes com instruções anexadas,
e aproveitando, eles haviam me dado de presente um dicionário de frases. E eu tinha outras, né? Eu fiz uma lista de 37 frases com temáticas relacionadas ao sofrimento e perdas e formas de superá-lo. Tinha uma parte individual. Eles deviam fazer em casa, olhando as 37 frases, escolher uma para si e uma para cada um dos outros membros do grupo. Frases que eles consideraram. Essa frase reflete alguma coisa para mim e essas outras refletem o que eu acho que deve ser dito para essa pessoa. E uma parte coletiva, que eles deveriam se reunir, então sem a nossa coordenação, eles estariam se reunindo e cada um dizer a frase que escolheu para si e os demais diriam a essa pessoa as frases que haviam escolhido para ela e conversar sobre isso. Os resultados. E, aliás, foi uma coisa muito interessante, porque a parte individual e o começo da frase, da parte coletiva, eles conseguiram fazer. Mas depois eles fizeram algo que foi mais interessante ainda. Eles começaram a se reunir, não mais para conversar sobre isso, mas para tomar cafezinho, para visitar museu, inclusive fizeram uma pequena viagem, ou seja, passaram muito bem juntos esse período com aquele grupo. Mas, de qualquer maneira, quando nós retomamos, então se viu a parte individual e passamos, então vamos fazer agora a segunda parte. Numa sessão nós pensamos em fazer, mas tivemos que usar 4 sessões, porque a riqueza foi muito grande. Então, frases escolhidas para si. A frase mais escolhida, que foi 3 vezes para si, foi uma do Lee Iacocca, que era um dirigente de empresa automobilística. Que fazer? Algo. Qualquer coisa. Exceto ficar sentados. Se nos equivocarmos, começar de novo. Experimentar outra coisa. Porém, se esperarmos até estar satisfeitos e ter todas as certezas, pode ser que seja demasiado tarde. Ou seja, aquilo que a gente estava, não fiquem parados, façam alguma coisa. Outra frase escolhida para si. 2 frases interrelacionadas que cada uma tinha 2 escolhas. Uma coisa que se aprende com o tempo é a resignação, o sentido da renúncia, a aceitação do inevitável. Ou seja, o valor de atitude da logoterapia. Nós temos que aceitar o inevitável e fazer alguma coisa, inclusive positiva, dela. 2 minutos. A outra. A dor, quando não se converte em verdugo, é uma grande mestra. E isso eles demonstraram em várias coisas que a dor como carrasco, que era só o que elas viam, de repente elas começavam a ver que dava para aprender também. Uma última frase para si é em teu coração que brilha a estrela do teu destino. Quer dizer, não só a mente, mas consultar suas emoções, que o professor Garcia levantou. Frases escolhidas para os demais. Uma frase do Winston Churchill foi citada 6 vezes. Sem coragem, as outras virtudes carecem de sentido. E as mulheres pegaram muito pesado num dos homens que estava sempre choramingando e não dá para fazer isso, e elas insistiram muito que essa frase era para ele, que ele tinha que ter coragem para ir em frente. E uma que é um provérbio árabe lá considerado e que é nosso provérbio brasileiro, que não tem remédio, remediado está. Então vamos parar de choramingar em cima disso e vamos ver o que nós fazemos. Outra, uma recordação de amor se parece ao amor, é também uma benção. Ou seja, não tem mais o ser amado, mas teve o ser amado, pôde amar. E isso é uma experiência que vale, e o Frankl sempre fala, o passado é um celeiro que nós podemos encher de coisas positivas. E ir nesse celeiro e lembrar que nós tivemos essa oportunidade. 1 minuto. O que faço hoje é importante porque nisso estou utilizando um dia da minha vida. Então aquilo, se eu estou fazendo isso, eu estou ficando aqui deprimido, choramingando, parado, isso é importante? Se não é importante, já que está utilizando um dia da sua vida, faça uma coisa que seja importante e significativa. Outra, somente podes ter a paz se tu a proporcionas. Ou seja, não fica só esperando pelos outros. Tu tem recurso. A logoterapia fala muito disso. Nós temos recursos internos. Uma frase do Shakespeare. Dai palavra à dor. A dor que não fala geme no coração até que o rompe. Frases escolhidas para os demais. A arte de viver consiste menos em eliminar nossos problemas do que aprender a conviver com eles.
A vida é cheia de problemas. Nós temos que aprender a lidar com eles. O importante não é o que nos faz o destino, mas o que nós fazemos com ele. Frases, aqui eu quero lembrar as enfermeiras presentes, da Florence Nightingale, uma famosa enfermeira, patrona das enfermeiras, que sabia o que era importante. Os fatos nós temos que levar em conta, mas o que nós fazemos dos fatos é que é importante. As ocasiões são diferentes, não é o uso que se faz delas. Epicteto, filósofo que foi escravo por muitos anos. Isso tudo eram frases que são indicativas de que nós não podemos esperar ausência de problemas. Há que aprender a melhor maneira de conviver com eles. Podemos transformar o que nos ocorre, ser mais autores do que vítimas do nosso destino. Nosso destino nos traz coisas, mas não precisamos ficar na posição de vítima. Um fato negativo pode ser transformado em um triunfo da realização humana, que o Frankl diz, usando o valor de atitude. Estou terminando, senhor Falcão. Comentários finais, apesar de sua simplicidade, isso que eu quero ressaltar, a técnica proporcionou muitas oportunidades para receber e dar feedback para essas pessoas. A pessoa, ao buscar nas frases algo que servisse para os outros, descobria que também havia nelas algo para si. E a tentativa de ajudar aos outros, a autotranscendência, resultava também em ajuda para si mesmo. Essa técnica representa uma simples e breve adaptação da biblioterapia proposta por Frankl e que se revelou muito útil e de grande riqueza para os participantes do grupo. Pode-se adaptar a ideia para outras situações utilizando pequenos contos, poesias ou frases com a temática adequada à situação em que se está trabalhando. O resto, o grupo vai proporcionar nas discussões. Somente se terá que organizar a discussão de forma que seja proveitosa para os participantes e incluindo e chamando a atenção das temáticas que nós queremos trazer, no caso, a logoterapia. Esse trabalho foi publicado na Espanha. Aqui está a bibliografia, algumas frases adicionais que, terminado o tempo, mas que vocês podem dar uma olhadinha, deixemos que o passado seja o passado. Os golpes da adversidade são muito amargos, porém nunca estéreis. Isso eram frases que eles não usaram, mas que estavam disponíveis. Aquele que pode mudar seus pensamentos, pode mudar seu destino. Procuremos ser mais pais do nosso porvir do que filhos do nosso passado. Nós somos filhos do passado, mas nós temos que ser pais do nosso futuro. Amar ou haver amado é suficiente. As condições para a conquista são sempre simples. Só devemos trabalhar um tempo, suportar um tempo, crer sempre e retroceder jamais. Tudo é possível até que se prove que é impossível. E ainda então, o impossível pode ser somente por agora. A Pearl Book, Nobel de Literatura. Não se pode planejar o futuro segundo o passado. O passado nós não podemos ignorar, mas o futuro está nos oferecendo possibilidades. E sempre há possibilidade de futuro. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Obrigado a todos que fizeram intervenção na mesa. Eu creio que essa mesa daria um bom ensaio de um livro temático. Agora o Eduardo ele vai ler as perguntas e quem vai responder tem 3 minutos para responder. Eu vou fazer as perguntas, todas as perguntas para os convidados, né? Então, assim, para o professor César Augusto, quem pergunta é a Maria Helena, educadora física e psicomotricista, é isso? Hoje se fala muito da união entre as várias áreas, o trabalho multidisciplinar. Qual a sua visão do trabalho da psicomotricidade nesse processo de envelhecimento saudável? Maria Helena. Bom, Maria Helena, só para saber quem é a Maria Helena. Maria Helena, a gente lá na faculdade, a gente trabalha em grupo. Tá? A gente trabalha com um grupo de profissionais. Então a gente tem um projeto que chama, na verdade é um programa de atendimento ao idoso que chama CASE na instituição. E nesse programa a gente tem o pessoal da educação física, o pessoal da nutrição, da enfermagem, da fisioterapia. Eu até me senti um pouquinho preocupado quando eu fui convidado para falar sobre o assunto, até para não invadir a área de outros profissionais, por isso eu fui bastante cauteloso.
A gente até tem um grupo de psicomotricidade dentro da instituição, né, que trabalha as questões relacionadas, né, a essas abordagens. Eu acho fundamental, não só a psicomotricidade, mas todas as intervenções que são feitas, né, com o idoso, inclusive a psicomotricidade, no sentido de, que a gente já estava falando aqui, prevenção de quedas, melhora de qualidade de vida, expressão corporal, tá? Todos esses fatores são importantíssimos, pensando, e aquilo que a gente estava discutindo no começo, desde já trabalhar, não esperar o indivíduo se tornar idoso, né? A gente começar a embutir essa mentalidade nas pessoas para que comece a trabalhar desde já, né, nos atuais jovens, adolescentes, para que os benefícios sejam colhidos lá na frente, né, enquanto eles, quando eles forem, né, usar o termo velhos idosos, né, então esse trabalho em grupo é indispensável, a gente realmente valoriza, e a psicomotricidade é um dos pontos fortes do trabalho nosso lá na faculdade. Pedir para o pessoal da técnica acender a luz do auditório, por favor. Isso aí, os convidados veem o rostinho de vocês, né? Para o Dr. Norberto. Religião e ciência podem ser amigos? Dizem que foi Einstein que falou. A pergunta da Cora Soprana. Mara Soprano. Tudo bem, eu acho que esse é um assunto razoavelmente complicado, complexo, digamos melhor. Outro dia teve uma palestra aqui no Instituto de Estudos Avançados, um professor que agora eu não lembro o nome dele, mas é aqui da física, que foi exatamente sobre ciência e religião. E basicamente ele resume a pelo menos 3 tipos de interações. Tem o religioso tipo radical, que ele não aceita explicações científicas de certos fatos. Tem o cientista radical, que não aceita qualquer tipo de interpretação religiosa, e tem um meio termo onde há potencialidade de interação. Eu acho que é uma questão muito individual, eu diria. Se a pessoa se sente religiosa, sem ser, me permita a expressão, fundamentalista na aceitação de certas explicações que vêm da ciência, absolutamente é normal. Digamos, as sociedades todas têm uma religião, isso é um patrimônio da civilização humana. Eu estava comentando antes da minha palestra, por exemplo, você nasceu no Japão, no Oriente. E por ter nascido no Oriente, você tem algum problema porque você não nasceu no Ocidente? A ciência que a gente pratica, por exemplo, é a ciência ocidental. Até qualquer coisa em contrário, a acupuntura até umas 2 décadas atrás não se reconhecia como alguma coisa com fundo científico que servisse a soluções terapêuticas. Dor, por exemplo. Nós não conhecíamos. Se conhecia milenarmente no Oriente. Quando a gente fala do Dalai Lama, por exemplo, um exemplo de indivíduo intelectual, uma figura religiosa importante, pasmem, uns 10 anos atrás, o Society for Neuroscience, que é o congresso maior de neurociências do mundo, que se realiza nos Estados Unidos, recebeu o Dalai Lama para dar uma palestra, porque é uma das pessoas mais abertas para que a ciência tente explicar fenômenos como meditação, por exemplo, yoga. Qual é o benefício do yoga se o ocidental não entende como funciona o yoga? Bom, 500 pessoas dessa sociedade, que tem uns 30 a 40 mil pessoas, fizeram um abaixo-assinado para que o Dalai Lama não desse a palestra. De 30 a 40 mil, eu diria que é insignificante. Mas eu diria que seria significativo que uma pessoa fosse contra. Ou seja, por que o Dalai Lama não poderia participar disso? É uma visão que pode ser diferente da minha, mas uma visão de um indivíduo que tem, primeiro, um cenário filosófico, histórico, tremendamente importante para a humanidade. Agora, se você começar a discutir comigo se o Nepal, se o governo do Nepal, se, enfim, tem uma série de outras nuances. Vamos lá, as políticas que levam o mundo a ser o que ele é hoje. Então, lá nos idos, a Inglaterra decidiu dividir lá as Arábias por setores que a Inglaterra decidiu. Não tem nada a ver com as etnias que têm milhares de anos. Então, xiitas, sunitas, enfim, os que a gente conhece, os que vê pela mídia, e foram distribuídos como talvez espanhóis e portugueses dividiram aqui as Américas, né? Tordesilhas, né? Então, para cá é dos espanhóis, para lá dos portugueses. Bom, o que veio junto com isso foi, por exemplo, a evangelização. Quer dizer, bom, e se você vai ao Oriente, como que funciona isso? Então, quer dizer, há um espaço ali, que é um cenário, digamos, conflitante,
que é um território eventualmente da ciência, um território eventualmente da religião. Eu acho que nesse cenário cabe o espaço maior, que é o da humanidade, o indivíduo que pode ser permeável. E quando eu falei, por exemplo, epilepsia e aquele quadro do Rafael da ressurreição. 30 segundos. Se a gente imagina que hoje esperemos que os pacientes com epilepsia sejam curados por milagres, 2% da população mundial tem epilepsia. 1% dos 2% morrem de morte súbita por epilepsia. Não se sabia, se negligenciava, e obviamente que isso é um problema. Se o indivíduo, por crença, aquela civilização Hmong que eu mencionei, que tem como bênção a epilepsia, esses indivíduos vão morrer com crises, por exemplo, estados epilépticos, são crises recorrentes, repetidas, porque eles vão se negar a ter um tipo de participação da ciência neles. Então, acho que é um espaço para conjuminar essas versões, esse é o espaço que o homem mesmo determina. E a nossa sociedade precisa desse tipo de flexibilidade, através de visão solidária. O Newton, educador físico, ele pergunta para a Juliana: um dos interesses profissionais, pensando em termos de prevenção de doenças neurológicas na terceira idade, como a nutrologia entende a cocção dos alimentos? Explicando, tomei conhecimento dos estudos sobre o uso de alumínio e do teflon como prejudiciais ao sistema nervoso humano, dando preferência ao ferro e ao vidro, já que o alumínio não faz parte do processo bioquímicos humanos e a influência do teflon é desconhecida. Newton. Oi, Newton. Olha só, não existem consensos ainda a respeito disso. Quimicamente falando, o alumínio faz parte do organismo humano. Então, a gente ainda não sabe se o alumínio que tem nas panelas que são utilizadas para cocção, se elas podem trazer esse malefício, como a mídia tem trazido para a gente. O teflon também, quimicamente falando, a gente não tem ainda na literatura um consenso sobre isso. Eu até gostaria que você falou que viu, né? Mas no meio científico a gente ainda não descobriu isso, não tem uma resposta certa. Eu já vi químicos falando que não existe esse problema que a mídia tem pregado para a gente. Então, eu acredito que a gente tem que procurar usar os utensílios de acordo com as nossas necessidades, sempre procurar saber as informações corretas. A gente não tem que se deixar levar por crendices e pelo que a mídia tem pregado aí para a gente. Eu gostaria de fazer a última pergunta para a mesa, porque não está direcionada aqui. Então, quem puder responder. E quando a pessoa não quer interagir, não quer sair da sua casa, não aceita o envelhecimento, não toma os remédios que devem tomar, que vive na ilusão que a velhice vai passar, assim como as doenças ou debilidades decorrentes. O que pode ser feito numa situação como esta, que é real? Conversar sobre o assunto é proibido e ela não aceita. Quem poderia responder essa pergunta? Professor César? Bom, eu acho que esse é o tipo de situação que muitas vezes se encontra no consultório. Uma pessoa que às vezes vem, eu diria, meio arrastado pelo marido, pela mulher ou pelos filhos, e que vem e diz, mas eu não vou falar, não sei o quê. Bem, é algo difícil, mas eu acho que o que deve se tentar fazer aqui é aplicar o que o Frankl diz, qual é a base da psicoterapia. É uma conversa entre dois seres humanos. Vamos conversar, talvez, sobre o que a pessoa não quer conversar. Ela não quer conversar sobre a velhice, qual é a ideia da velhice dela, se ela tem a crença de que vai passar, vamos conversar sobre isso, vamos ouvi-la.
sem precisar estar contrapondo, não, mas a velhice não vai passar, isso, aquilo. Vamos simplesmente ouvir essa pessoa, ou estimulá-la, ou fazer algumas perguntas em outras direções, inclusive, saber sobre a sua vida. Enfim, tirar a pessoa desse lugar em que ela se colocou e que ela não está disposta a falar, que provavelmente porque se ela aceitar falar sobre o velhice, ou sobre a doença, ou sobre a morte, o outro vai começar a argumentar. Então não vamos fazer esse trabalho de argumentação, vamos ouvi-la sobre isso. Ou seja, vamos criar uma base para poder conversar. Não são situações fáceis, né? Mas a gente encontra isso bastante comumente no consultório. E eu gostaria de só pôr uma colher na pergunta anterior que foi feita, se é possível ciência e religião conviverem. Eu acho que sim, desde que cada uma reconheça que está se falando de coisas diferentes. O próprio Frankl dizia, a logoterapia quer curar a alma, ou seja, a ciência, a logoterapia. E a religião quer salvar a alma. São reinos diferentes, né? Dentro da logoterapia também tem uma posição diferente, por exemplo, do Freud, que escreveu um livro todo, O Futuro de uma Ilusão, em que ele apresenta a religião como uma neurose obsessiva da qual a humanidade teria que se curar. O Frankl não tem essa visão. A religião é uma manifestação humana, e como manifestação humana deve ser considerada. Então, ele não tem nenhum posicionamento de que a pessoa tem que ser religiosa ou não pode ser ateia porque ela segue a logoterapia. Então, há um respeito por dois campos diversos, né? Obrigado. Eu vou, em meio minuto, tentar responder. Quando eu faço um trabalho parecido com adolescente e com idoso, quando ele não quer, o que é que eu falo para ele? Olha, ninguém pode ficar numa psicoterapia obrigado. Seus pais, ou seus filhos, ou o cônjuge, quer que você faça. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer 4 encontros. Se você não quiser mais, negócio fechado. A gente não atende mais. Geralmente, eles aceitam o acordo, mas essa primeira entrevista é de conquista da confiança dele. Ele vem todo armado, ele vem com 1000 argumentos. Aí, semana passada aconteceu com um idoso, ele estava se sentindo confuso, esse tal, um intelectual, um homem que trabalhou a vida inteira como pastor, professor, radialista, pessoa fantástica. Aí, a esposa e a filha, e em determinado momento ele disse, realmente, em alguns momentos eu me sinto confuso, eu deixo de tomar banho alguns dias, somente, né? Sinal claro de depressão e outras coisas. Aí eu peguei o gancho que ele falou, mas olha, o que você está falando é muito importante, porque você está reconhecendo que você precisa de ajuda. É verdade, doutor, é verdade. Ok, muito obrigado. Doutor Falcão, o senhor não tem mais nenhum tempo. Eu ia te dar 30 segundos, mas o pessoal está com fome. Tá, então, agradecemos aos membros da mesa, né, desse debate maravilhoso. E agora nós teremos o intervalo, a hora do almoço. Nós estamos indicando o restaurante aqui mesmo da parte do Direito, da Faculdade de Direito, que está para nos atender, né, todo mundo aqui. E na apresentação do crachá tem uma cortesia, se eu não me engano é um suco, tá? Então tem uma cortesia, o almoço está bem gostoso aqui. E a saída será pelo lado esquerdo aqui do nosso auditório. E eu gostaria de combinar uma coisinha com vocês. A gente pode voltar às 14 horas em ponto? Posso contar com isso? Então às 14 horas nós daremos sequência ao nosso congresso, ok? Bom apetite a todos. Uma boa